Glória a Deus. Bom dia, irmãos, graça e paz. Amém. Abra sua Bíblia em Ezequiel 47. Versículo 1 ao 12. Cumprimento a você que nos acompanha também pela rádio Melodia, você que nos acompanha pelas mídias sociais, a internet. Sejam todos bem-vindos nessa manhã. Você que nos visita hoje também fica à vontade, seja muito bem-vindo. Ezequiel 47, do versículo 1 ao 12, diz assim: Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que a água saía de debaixo do limiar do templo e corria na direção leste, porque a fachada do templo dava para o leste. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. Ele me fez sair pelo portão do norte, para dar uma volta por fora, até o portão exterior que dá para o leste. E eis que a água borbulhava do lado direito. O homem saiu para o leste, e tendo na mão um cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos tornozelos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que me dava pelos joelhos. Mediu mais 500 metros e me fez passar pela água, que agora me dava pela cintura. Mediu ainda outros 500 metros, e era já um rio que não se podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Eram águas em que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele me perguntou: Você viu isso, filho do homem? Então o homem me levou de volta à margem do rio. Quando cheguei, só um minuto. Quando cheguei lá, eis que à margem do rio havia grande abundância de árvores dos dois lados. Então me disse: Estas águas correm para a região leste, descem ao vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Todos os seres vivos que povoam os lugares por onde esse rio passar terão vida, e haverá muitíssimo peixe, porque as águas chegaram lá. As águas do Mar Morto se tornarão saudáveis, e tudo viverá por onde quer que esse rio passar. Das duas margens do rio nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar o seu fruto. Produzirão frutos novos todos os meses, porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te bendizemos e te louvamos, ó Deus amado, por mais esse dia, por mais esse domingo, ó Deus. Mais uma semana se passou e aqui estamos para te bendizer e te louvar, ó Deus. Pai querido, fale conosco nessa manhã mais uma vez. Nós te bendizemos, ó Deus, pelo ministério de louvor, pelos louvores aqui entoados. Pai querido, e te pedimos, ó Deus amado, que esta palavra, Senhor Deus amado, viva e eficaz, ó Pai querido, venha mesmo, Pai querido, trazer, ó Deus amado, essa semente preciosa, meu Pai, para cada coração, ó Deus amado, e que possa germinar e frutificar, ó Deus amado, segundo os planos e os propósitos do Senhor. Nós oramos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, fica à vontade. É muito interessante quando nós olhamos para esse texto e percebemos aqui Ezequiel sendo levado até um monte. E quando você percebe desde do versículo do capítulo 36, 32, eu acho, 33 em diante, você começa a perceber essa visão em que ele é levado. E a partir no capítulo 40, nós vemos exatamente o momento em que Ezequiel foi levado, para esse alto, e ele diz que viu um homem como a aparência de um homem, como a do bronze. Ele disse que esse homem estava em pé ao portão e tinha na mão um cordel de medir. Disse a ele: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos, preste atenção em tudo que eu lhe mostrar, porque para isso você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. Ele foi levado a esse alto e nós podemos seguir por todos os capítulos até chegar nesse capítulo 47.
nós vamos perceber que Deus mostra a Ezequiel um novo templo lá em Jerusalém, um grande templo. E Deus, através aqui deste ser, aqui deste homem, Deus mostra para ele a grandeza daquilo que Deus ainda faria no meio do seu povo. Um povo que estava cativo na Babilônia, no deserto, passando ali por um deserto, cativo na Babilônia, onde ficariam durante 70 anos. Aqui já havia se passado algumas décadas. E Deus leva ele para que ele pudesse contar para o povo aquilo que ele viu, que Deus tinha planos grandiosos, ainda muito maiores do que tudo que Deus havia mostrado ou feito no meio deles. Deus apontava para o futuro, bênçãos enormes que Deus derramaria sobre a vida do seu povo. Eu fico pensando aqui, nós olhamos para esse texto, quando nós vamos voltar uns anos lá em Isaías 42, Deus já havia dito através do profeta que ele não rejeitaria uma cana quebrada, nem um pavio que fumega. Ele estava dizendo assim, esses que estão mortos espiritualmente, esses que estão fracos espiritualmente, todos eles serão impactados no dia em que Jesus viesse aqui nessa terra. E nós sabemos, através da história bíblica, que Jesus, já veio e o Espírito Santo de Deus já nos foi enviado. Mas voltando aqui nesse texto, esse homem então é levado agora, ali no templo, a perceber uma fonte. A Bíblia diz que uma fonte saía do templo. Uma fonte, uma nascente saía do templo, e ele começou a perceber aquela água correndo, aquela água se transformando ali em um rio, saindo ali pelo templo, alcançando aquele deserto. O deserto sempre fala de vida espiritual, morta, apagada. Muitas vezes nós nos encontramos assim fracos espiritualmente falando, e a Bíblia nos mostra esse rio, e ele vê que essa fonte jorrava do altar. Ele diz que esse homem o fez voltar à entrada do templo, e a água saía de debaixo do limiar do templo. A água vinha de debaixo do lado direito do templo, do lado sul do altar. É interessante que Salmo 46:4 diz que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário, as moradas do Altíssimo. A Bíblia diz que há um rio, e essa fonte agora, quando nós lemos esse texto, ela vai se transformando em um grande rio. A Bíblia diz que o homem saiu para o leste, tendo na mão um cordel de medir. Ezequiel é levado para fora do templo, e ele começa a perceber que aquelas águas que saíam, elas iam aumentando, elas iam crescendo. E esse homem com o cordel de medir o leva junto. A Bíblia diz, o homem saiu para o leste, tendo na mão o cordel de medir, mediu 500 metros e me fez passar pela água. Aquele homem mediu 500 metros e fez com que Ezequiel passasse junto com ele, por aquele espaço, por aqueles 500 metros, e ele diz que a água dava nos tornozelos. E mais uma vez aquele homem fez com que ele caminhasse mais um pouco, mais 500 metros, agora a água já batia nos seus joelhos. E ele é levado mais uma vez, me fez passar pela água, agora dava na cintura mais 500 metros. E quando chega em 2.000 metros agora, ele diz que já não podia mais caminhar. As águas agora eram muitas águas que se podia nadar, um rio pelo qual não se podia passar andando. Então ele agora viu muitas águas. Aquela fonte que corria lá do templo do Senhor, agora se transformou em um grande rio. E o rio corria para uma região que estava morta e sem vida. Esse rio descia ali pelo deserto, pelo Jordão. O texto diz que estas águas correm para a região leste, descem do vale do Jordão e entram no mar, cujas águas ficarão saudáveis. Esse rio foi descendo, e onde havia sequidão, onde havia morte, ele foi trazendo vida. É interessante que a Bíblia diz que todos os seres que povoam os lugares, por onde esse rio passar, terão vida. Ele começa a perceber que, por onde aquele rio passava, a vida voltava aqui. Isaías já tinha dito lá atrás, pode ser um paviozinho que fumega. De que Jesus vier, ele vai se tornar uma candeia novamente, uma cana quebrada, ela vai servir novamente como uma flauta, um instrumento qualquer. A Bíblia diz que todos os seres então que povoam terão vida. Ele diz assim, haverá muitíssimo peixe, porque as águas chegaram lá.
Olha que interessante, ele diz assim: as águas do Mar Morto se tornarão saudáveis. Nós sabemos, quem conhece aí a Aline, quem acompanha ela em Israel, né, os bolonhos, né, as bolonhos, não sei como é que chama, aqueles pocinhos de água, que agora já estão brotando ali, as margens ali, né, ao entorno do Mar Morto. Nós sabemos que hoje, nessa profecia, ela está falando de algo espiritual, mas também tem um fundo literal. E nós sabemos que já hoje, o Mar Morto agora já começa a ter vida. O Mar Morto é nocivo a qualquer tipo de vida, por sua concentração salina. Nada lá sobrevive. Qualquer coisa que cair lá morre. As pessoas que nadam lá nem afundam. E se ficar lá muito tempo, você morre. Se você tiver um machucado e entrar lá, você vai sentir muita dor, né? Qualquer ferida no corpo. Então ele é nocivo. Aquilo que parece nocivo, aquilo que é nocivo à saúde, agora, quando é alcançado por esse rio, agora ele começa a ter vida. Sabe aquele cara que já fez tudo errado na vida toda? Agora ele começa a ter vida. Sabe aquele cara que até aqui caminhou por aí sem dar mínima para Deus? Quando esse rio chegar lá, ele vai ter vida. É isso que o texto mais ou menos diz. Ele diz assim: tudo viverá por onde esse rio passar. Você pode repetir comigo? Tudo viverá por onde esse rio passar. Você deve estar perguntando: hoje é dia das mães, por que você está falando sobre isso? Nós vamos entender daqui um pouquinho, né, por que Deus colocou no meu coração que trouxesse essa mensagem aqui hoje, que eu preguei um dia desse em Canaã, até em Piranga eu falei um pouco sobre isso. É interessante que há uns anos atrás, nós passamos uma série de documentários aqui, Transformação, e é interessante que todos os lugares por onde o povo de Deus chegava, a situação mudava, a história das pessoas mudava. Não sei quem lembra aí, nós assistimos aqui, lá em Amolonga, na cidade da Guatemala, havia uma região onde a morte imperava, né? Onde o diabo havia mesmo tomado conta através da idolatria, né? Através da prostituição, da bebedeira, dos assassinatos, da prostituição. Aquela cidade vivia debaixo de uma opressão maligna. E é muito interessante que chegaram lá uns pastores e começaram a orar e a declarar que aquela cidade é do Senhor. Nós olhamos nesse documentário a história, né, e ele é real, documentário aquilo contado na boca das pessoas que viveram lá. Então nós vimos essas imagens. Quem já assistiu, o documentário chama Transformação. Eu estou achando que esse é o episódio 2 ou 3. É interessante que as pessoas começaram a orar. Daí um tempo lá naquela cidade agora já não tinha mais cadeia. Daqui um tempo a região lá era árida como esse deserto. Não produzia nada, Tafarel. Não nascia nada lá. Mas quando a igreja do Senhor chegou, quando o povo chegou e começou a clamar pelo Senhor, você vai ver lá no final do documentário, que o que eles colhiam lá, ninguém colhia no mundo inteiro. Cenouras tamanho de um braço. Tudo que começou a produzir lá nele, produziu assim, quase 10 vezes maior do que o tamanho normal. Muitos agrônomos foram para lá e ninguém consegue entender o que tem na terra lá, que fez produzir tanto. Aqueles homens prosperaram. Mudou-se o solo, mudou a vida espiritual, as cadeias fecharam, né? Ninguém mais suicidava naquele lugar. A história mudou naquela cidade, você vai ver no final, né? Vários empresários com seus caminhões, todos sendo abençoados em todas as áreas, as famílias sendo restauradas. A Bíblia diz que por onde esse rio passar, ele vai levar bênçãos. E eu entendo que é bênçãos para toda a vida, amém? Bênção para toda a nossa história. É interessante que ele é levado então para a margem desse rio, e ele vê que nas duas margens do rio, o texto diz que nascerá todo tipo de árvore frutífera. As folhas dessas árvores não murcharão, e elas nunca deixarão de dar frutos. É interessante que Jeremias vai dizer que aquele que confia no Senhor, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que pode vir a seca que for, que ele vai continuar produzindo o seu fruto. Tudo isso aponta para algo espiritual. Ele diz assim: produzirão frutos novos todos os meses. Ele não está falando assim, o rio vai passar e daqui a pouco vai secar tudo de novo. Ele está dizendo não, produzirá frutos novos todos os meses. Você pode olhar para o seu vizinho aí? Produzirá frutos novos todos os meses. Porque são regadas pelas águas que saem do santuário. Só vai produzir fruto todo mês, porque a água sai lá do santuário.
o santuário, onde se manifestava a presença de Deus naquela época. É onde Deus falava com o seu povo através ali dos sacerdotes. Os seus frutos servirão de alimento e as suas folhas de remédio. Você pode dizer mais uma vez aí para o seu irmão, é bom a gente frisar isso para o nosso irmão do lado, a vida vem do templo de Deus. Vamos repetir, a vida vem do templo de Deus, e não de um palácio, ou do edifício do governo. É verdade, querido. A vida não vem lá do palácio do governo estadual, federal, não vem lá da prefeitura. A vida vem do templo de Deus. Essa fonte sai do templo. Ela não sai lá da prefeitura. Presta bem atenção, o que Jesus disse a respeito disso. Ezequiel então vê essa fonte, saindo lá do templo, jorrando pelo deserto, atravessando ali pelo Jordão, e chegando lá no Mar Morto. E por onde esse rio passava, todos os seres eram abençoados, e a vida retornava, abundância de vida. Olha o que Jesus diz em João capítulo 7, no versículo 37, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo disse, preste bastante atenção, ele diz assim: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso lhe disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haveria de receber. Ele falava do Espírito Santo, querido. Ele está falando que essa fonte é o Espírito Santo. Nós podemos aplicar isso aqui, que essa fonte que jorra, ele diz assim, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Jesus considera esse rio como um símbolo do Espírito Santo. E somos convidados a ser uma fonte a jorrar, amém? Nós somos convidados e somos levados a exercer esse nosso ministério em parceria com o Senhor. É interessante que essa fonte, quando o texto diz uma fonte em nós, ele não está dizendo que essa fonte ela jorra por sua causa. Essa fonte não origina-se em você. A palavra da fonte aqui diz uma fonte que não é originária em nós mesmos, mas é uma fonte que foi colocada em nós. Olha que doideira. O texto está dizendo de uma fonte que foi colocada em nós. E quando a gente percebe Ezequiel sendo levado por aquele ser, aquele homem, ele não apenas mostrou aquele rio para ele. Ele o levou 500 metros na canela, no joelho, na cintura, daí a pouco ele não podia nadar. Ele foi levado, querido. Essa fonte que está aí, que está em nós, ela vai jorrar. Ela vai trazer vida por onde passar, amém? Por que eu estou trazendo isso no Dia das Mães? Sabia que a mãe, ela traz assim uma grande figura do Espírito Santo. A mãe é aquela que ama o filho incondicionalmente, é aquela que dá sua vida por ele, é aquela que faz de tudo para que ele seja feliz, tem ciúme dele, chora por ele, intercede por ele. Só que as mães não são perfeitas. Aí eu falei assim, eu vou falar de uma fonte que é perfeita. Parece com elas, parece muito com vocês, mamães, mas vocês não são perfeitas. Mas eu estou falando de uma fonte que é perfeita, e já com suas qualidades, agora dentro do seu coração. A Bíblia diz que por onde esse rio passar, ele vai trazer vida, e vida abundante. É muito fácil a gente perceber isso quando Jesus encontra com aquela mulher samaritana, e ele diz assim, quem beber da água que eu der nunca mais terá sede. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. E o termo aqui para a vida eterna, ele fala de uma vida em sentido absoluto, né, Mateus, sem fim.
Ele está falando de uma vida simplesmente eterna, lá no final da nossa caminhada terrena. E quando estivermos com o Senhor Jesus. Ele fala de uma vida aqui, Jefferson. Ele está falando de uma vida no sentido absoluto e sem fim. Vida abençoada, vida alegre. Sabe? Vida em abundância. É desse tipo de vida que o texto está dizendo. Eu me lembro há um tempo atrás, o SAAI fez um trabalho fantástico aqui em Viçosa em recuperação de nascentes. Não sei quem sabe o que é isso aí, quem mora na roça entende muito bem. A Vera está aqui, né, Débora Matéia vai entender isso muito melhor do que eu. Mas muitas nascentes, nós sabemos por causa do desmatamento, por causa até da construção das cidades, das estradas, né, de questão dos pastos, muitas fontes secaram. Porque as águas caem, vão para o lençol freático, elas vão ali para as bacias hidrográficas, e a partir dessas bacias agora as fontes são alimentadas durante o ano todo. Você pode ver que o sol está quente, é tempo de seca, mas a água está saindo. Por quê? Porque as chuvas vieram e adentraram pelo solo. Então eles começaram a fazer caixas d'água e curva de nível, né, Zé Mauro? Aí a água vem, ela não escorre mais e vai para os rios, ela bate e ela então entra pelo solo e abastece ali a bacia hidrográfica, e agora ali tem água para o ano inteiro. Dá para entender um pouco sobre isso? Quando nós falamos água na canela, água no joelho, água na cintura, e ser transbordante nas águas, não dá. Água na canela. Dá a ideia que vai chegar um tempo que essa água não vai jorrar. Mas quando você está submerso aqui, querido, aí o que o texto está dizendo, pode vir a seca que for, pode ser o deserto que for, que por onde essa água passar, sempre vai ter vida, querido. Daí, querido, ser cheio do Espírito Santo. Daí nós cristãos precisamos ser cheios do Espírito Santo. Muitos profetas disseram sobre isso. Para jorrar nós precisamos fazer com que tenhamos essa reserva de águas. Interessante que Deus sempre manda chuva e nós a absorvemos e jorramos em seguida, água fresca, pura. Eu vou falar sobre isso um pouco mais à frente. Como esse rio, se nós pararmos para pensar um pouco, como esse rio pode fluir através das nossas vidas? Nós já sabemos do Espírito Santo. Nós já sabemos que se formos cheios do Espírito Santo, vai ter muita bênção na nossa casa, sim ou não? Vai ter muita bênção na nossa rua, sim ou não? Essa cidade vai ser muito abençoada, porque o povo de Deus mora aqui, sim ou não? Da CB Paz, de todas as igrejas dessa cidade, comprometidas com a palavra de Deus. Como essa fonte pode jorrar então através da nossa vida? Eu coloquei a primeira coisa. Precisamos de crer em Jesus, sim ou não? O texto diz assim: quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas viva. Jesus falou assim: quem crê em mim, do seu interior vai fluir um rio. Ele estava falando assim: é inevitável se você crê em mim. E ele falava a respeito do Espírito Santo que já nos foi dado. Nós somos selados. Esse é o nosso penhor, a nossa garantia para a salvação. Mas ele não está falando só disso. Ele está falando que você tem aí uma fonte a jorrar. Essa fonte está jorrando, querido, está apenas como uma lagoa, onde a água está parada, né? Um depósito. Ou esse rio está fluindo. Por isso, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Como é que nós podemos ser cheios do Espírito Santo? A Bíblia diz assim: deixem-se encher do Espírito. Efésios 5, 18, 19. Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor. Ele está dizendo assim: falem entre vocês em salmos, falem sobre a Escritura, falem sobre a palavra, falem sobre Jesus, cante hinos espirituais, louve a Deus. É interessante que Billy Graham escreveu que quando nós olhamos para os discípulos, eles não falam muito isso, como ser cheio do Espírito Santo. Por que eles falam tão pouco ou quase nada sobre isso? Porque para eles, querido, ser cristão é ser cheio do Espírito Santo.
Para eles, era normal o cristão ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Eles precisavam falar sobre isso. Eles entendiam que aqueles que têm Cristo têm uma fonte a jorrar. Ser cheio do Espírito Santo é ter uma vida cristã normal, querido. Ser cheio do Espírito Santo é ser um cristão normal, cheio de Deus, uma fonte a jorrar. A Bíblia diz que o Pai Celestial dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Você já pediu a Deus? Você já creu em Jesus e já pediu para Ele te fazer cheia do Espírito Santo? É isso que o texto está dizendo. O Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhe pedir. Tem muita gente querendo ser cheio do Espírito Santo, mas não pede para Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo e permanecer nele. É ser cheio de Cristo e permanecer nele, lá nas águas profundas. Isso é ser cheio do Espírito Santo. É ser cheio de Deus. Como expressar agora que estamos cheios do Espírito Santo de Deus? Atente-se para o que sai da sua boca. Olha que coisa extraordinária. A morte e a vida estão no poder da língua. Se você for no médico para fazer uma cirurgia, ele não te examina muito, ele pede para você mostrar a língua para ele. E você paga caro para mostrar a língua, acho que é R$250. Você chega lá, abre a boca e mostra a língua. E paga R$250 e sai de lá frustrado. Você acha que ia fazer um grande exame. Mas é porque o médico consegue, através da sua língua, ele consegue ver ali as características e entender se você está bem ou não. Então a nossa língua fala muito, até quando ela está calada, né? Quando a gente só mostra assim. A morte e a vida estão no poder da língua. A Bíblia diz que as palavras são como águas refrescantes. Lembra do rio? A Bíblia usa muito essa palavra água, fonte, porque o ser humano não consegue viver sem água. Sem comida você passa os 40 dias, sem água uma semana você está liquidado. Então, a fonte da vida. A boca do justo é um manancial de vida. A boca do justo é um manancial, quer dizer, um rio de vida. As águas, Provérbios 10:11, Provérbios 18:4, as águas profundas são as palavras da boca do homem, e a fonte da sabedoria, ribeiros transbordantes. Queridos, o que você tem dito por aí? Que palavras, que você tem semeado através das suas palavras? Essa semana, deparei com uma situação no trabalho, e a pessoa falou umas coisas para nós, e no final ela falou: vocês me desculpem, as pessoas falam que eu sou ignorante, mas eu sou franco. É lógico que lá no meu interior eu já pensei: não, você é ignorante, você não é franco. Porque ser franco é falar a verdade, mas de forma educada. Ser ignorante é ofender as pessoas. Se dizer que está certo e todo mundo está errado, quando nem entende nada do que está sendo feito. Então ela não era franca, coisa nenhuma. Essa pessoa era extremamente ignorante. Ela falou: até certo, as pessoas falam que eu sou ignorante. E eu já entendi que nós somos muito do que as pessoas falam, não do que nós vemos. Você quer saber o que você é? Você tem que olhar o que as pessoas falam de você, e não aquilo que você imagina que você é. Então quando ela falou isso, eu falei: a situação dela não é boa não. Mas Tiago 3:11 diz assim: por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Não pode, querido. Porque todos, Tiago 3:2 diz assim: todos tropeçamos em algumas coisas. Sim ou não? Nós de vez em quando tropeçamos, né? Pisamos em alguma coisa. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Se você não tropeça no falar, se você é pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, você vai se dar muito bem na vida. Você vai perceber que é muito melhor ouvir do que falar. Por isso nós temos 2 ouvidos e uma boca, né? Por isso, as palavras sábias são comparadas ao ouro
e a prata. Eu estou querendo associar essa questão de jorrar, né, esse rio de águas vivas, essa fonte, né, e o Espírito Santo. Nós sabemos que, né, que esse texto está nos dizendo que isso diz muito aquilo que nós falamos, né, aquilo que nós profetizamos. Nossos filhos serão uma bênção, não é isso? Né? Agora, vamos supor que alguém passou a vida inteira aqui ouvindo o contrário, talvez até dos seus pais que não são perfeitos, da sua mãe que não é perfeita, mas a Bíblia diz que aquele que é perfeito, Ele nunca vai nos abandonar, não é assim? Ele nos ama com amor incondicional. Nem todos passaram por um lar tão abençoado. A Bíblia diz que as palavras sábias então são comparadas ao ouro e à prata. Provérbios 10, 20 diz assim: prata escolhida é a língua do justo, mas o coração dos perversos vale muito pouco. Então é comparado ao ouro e à prata. Provérbios 25, 11 diz assim: como maçãs de ouro em bandeja de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Como pendentes de joia e ouro puro, assim o sábio repressor para o ouvido atento. Querido, você tem realmente sido um canal de bênção a jorrar, né, para a vida eterna. Então, tome cuidado com aquilo que você diz. A Bíblia diz que o dom de cura também está nas nossas palavras, querido. Provérbios 12, 18 diz assim: alguém há cuja tagarelice é como ponta de espada, mas a língua dos sábios é medicina. A língua do sábio, ela cura, querido. Quando você tem sabedoria para tratar certos assuntos, para conversar sobre certos assuntos, quando você é franco, educado, simpático, quando você fala com amor, com franqueza. Cuidado, franqueza e falta de educação é bem diferente. Eu conheço muita gente que diz que é franco, não é franco coisa nenhuma, é muito sem educação. Provérbios 16, 24 diz: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Por isso os psicólogos, os terapeutas, são muito importantes na vida das pessoas. Eles sabem ouvir, eles sabem te levar a pensar, eles sabem. E o discipulado é exatamente isso. Discipulado não é mandar na vida do outro. Discipulado é caminhar junto, com muito amor, levar as pessoas a refletir, a reavaliar, a se reposicionar na caminhada ou nas atitudes que tomam. Algumas curiosidades, né? Não importa qual seja o problema físico, né? Como eu falei lá atrás, quando o médico nos examina, ele pede para que você mostre apenas a sua língua. Nossas palavras podem promover a paz ou a guerra, sim ou não? Hoje está muito comum, né? Guerra de narrativas, né? Agora vai começar a eleição. Agora começa uma guerra de narrativas. Fulano serve, fulano não serve, né? As pessoas começam a criar narrativas, né, para, né, justificar aquilo que querem que as pessoas pensem a respeito delas ou de outro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Outra: o homem iraculado ou mal-humorado suscita contenda, mas o longânimo apazigua a luta. A sabedoria terrena nos aconselha a lutar até que alguém saia ganhando ou perdendo, sim ou não? Mário Cortella vai dizer, né, que muita gente, ele quer o embate e não o debate. O embate é quando eu quero te destruir. Seu argumento, eu preciso vencer seu argumento e destruir o seu argumento. Debate não. Debate eu aprendo com você e você aprende comigo. Muitas vezes, coisas que nós tratamos no discipulado e que há um debate de ideias, a ideia é essa: que ambos aprendam uns com os outros, para podermos caminhar. A verdadeira sabedoria busca uma situação em que todos possam sair ganhando. Essa é a verdadeira sabedoria. É igual negócio. O negócio é bom quando é bom para ambas as partes. Quando eu sou contratado para fazer um trabalho e faço ele com excelência, eu recebo e faço com excelência, sim ou não?
Se eu fizer um trabalho pouco, eu quero receber bem para fazer. Aí não funciona, né? Então as coisas têm que ser boas para ambas as partes. Fiz um negócio uma vez que foi bom para só uma parte. Fomos enganados. Passamos 6 anos na mão de agiota. Passamos 6 anos vendendo tudo, né? Eu já fiz a conta, andei quase 100 mil quilômetros só para pagar uma coisa que fui enganado, que fomos enganados. E isso é muito triste, isso é muito ruim, né? Isso machuca as pessoas, faz a pessoa sofrer muito. Então é muito bom a gente ser honesto, né? A gente ser justo nas nossas negociações. A Bíblia diz em Provérbios 26:20, sem lenha o fogo se apaga. Já viu gente que gosta de botar lenha na fogueira? Pensa bem, gente que gosta de botar lenha na fogueira, ele está com água na canela, no joelho, na cintura, ou ele está mergulhado? Ou ele está fora d'água? Botar lenha na fogueira, arrumar contenda, arrumar confusão. A Bíblia assim, e não havendo maldizente, cessa-se a contenda. Então se ninguém põe lenha na fogueira, a contenda se apazigua. Salmo 141:3 fala sobre oração. Diz assim, põe guarda, Senhor, na minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O salmista está dizendo, Senhor, me ajuda a fechar minha boca, né? Bota um vigia na porta dos meus lábios. Eu fiquei pensando, nós já temos esse vigia, né? Se nós observarmos os princípios bíblicos, nós já temos aqui nesse vigia. A palavra de Deus nos ensina como adquirir e usar as riquezas, como fazer e manter amizades, como edificar um lar feliz, como evitar a tentação, os aborrecimentos, nos ensina a controlar os sentimentos, a construir um caráter piedoso, mas nada disso é possível se não disciplinarmos a nossa língua, se não disciplinarmos aquilo que falamos, querido. De nada disso, né, viveremos isso. Quando estamos repletos da palavra e sob a direção do Espírito, em vez de ser parte do problema, podemos ser parte da solução. A partir de hoje, querido, eu sei que você já é uma bênção. Você tem o Espírito Santo, sim ou não? Amém. Então você já tem a fonte. Mas vamos colocar isso em prática. Tem uma fábula, né, uma historinha, que o rei pede ali o seu cozinheiro para fazer o melhor prato que ele pudesse fazer naquele dia. O que ele fez? Um prato com língua, uma iguaria, deliciosa. E o rei gostou muito. Aí pediu para ele, faz outro. Aí ele fez outro. O que ele fez? Língua de novo. A mesma coisa, a mesma iguaria. E serviu de novo. E o rei perguntou, como é que é isso? Eu peço um prato bom e um ruim, você faz a mesma coisa. Ele diz, a língua é a melhor de todas as coisas quando usada com amor, mas é a pior de todas as coisas quando usada sem bondade. É o mesmo prato, porém usado de forma diferente. E eu finalizo aqui, dizendo para os irmãos e para todas as mamães aí, né? O quanto as mães expressam o amor de Deus. É muito maravilhoso nós podermos olhar para esse pequeno texto, essa pequena reflexão nessa manhã e percebermos que o amor da mãe, né, eu estava essa semana meditando na Sunamita, aquela mãezona poderosa, que quando seu filho estava morto, ia perguntar a ela, mas como é que está seu marido? Como é que está todo mundo lá? As pessoas perguntavam, está tudo bem. Está tudo bem. Porque ela cria num Deus, ela cria num homem de Deus que poderia ajudá-la. E nós sabemos que ela vai em busca desse homem. Esse homem chega na sua casa, Eliseu. O filho é ressuscitado. E nós começamos a olhar para essa história da Sunamita. Você percebe que desde o início, ela sempre quis acolher aquele homem de Deus. Eu fiquei pensando que, quando ela acolhe aquele homem, sabe aquele rio, aquela fonte a jorrar, começa a jorrar dentro do seu lar, dentro da sua casa.
As bênçãos chegaram lá através daquele homem. E se você for ver a história completa, abate-se uma fome naquela época, e depois que passa-se a fome, a história daquela mulher é contada para o rei. Como é que Deus abençoou, como é que Deus ressuscitou aquele menino, como é que ela recebeu aquele homem de Deus. E a Bíblia diz que por causa daquele impacto daquela história, o rei pediu assim: restitui tudo para eles, hein? Tudo que eles perderam, dá de volta. Bênçãos para toda vida, querido. Agora, refletindo um pouco aqui. Se falar em você uma fonte, mais uma fonte, mais uma fonte, mais uma fonte. Quando nós juntamos todos nós juntos e saímos por aquela porta, nós nos tornamos o quê? Eu não sei quem já passou na roça e viu uma fonte. Ela jorra lá solitária, sozinha. Aí outra mais para baixo. Daí a pouco tem outra mais para baixo. Daí a pouco tem um córregozinho. Daí a pouco tem um rio. Fala a verdade. A Bíblia diz que por onde esse rio passar, vai gerar vida. Você não vai fazer nada sozinho. Eu não vou fazer nada sozinho. Primeiro nós vamos fazer porque a fonte que está em nós, ela não se originou em nós. Foi Deus que nos deu, amém? O Espírito Santo, você pediu. Agora essa fonte vai jorrar, e vai jorrar, e vai jorrar, e vai jorrar. Aí se torna um rio. Por isso, querido, nós precisamos caminhar juntos, como igreja, como corpo. Por isso nós precisamos caminhar juntos. E Deus vai derramando os dons, os talentos. Deus vai usando cada um conforme a vontade dele. E vai começar a suprir as necessidades dessa cidade, amém? Queridos, mortos espiritualmente. O povo estava lá na Babilônia, pensavam estar mortos. Deus já tinha dado a Ezequiel a visão do vale de ossos secos, que era possível fazer reviver. Agora novamente ele mostra um rio que desce pelo deserto e chega lá no mar morto. E disse que também teria vida. Para que você acha que Deus tem levantado uma igreja? Para que nós possamos levar vida, aqueles que estão mortos espiritualmente. O povo de Israel estava morto espiritualmente. Eles adoraram outros deuses, eles abandonaram o Deus de Israel. Eles abandonaram o seu pai. Eles serviram a outros deuses. Eles ofereceram seus filhos em sacrifício. Criar família, querido. Você que nos ouve aí pela internet. Criar família. Sem Jesus, sem o Espírito Santo, é quase que sacrificar nossos filhos a outros deuses. Vivemos sem princípios, sem parâmetros. Vivemos segundo o curso desse mundo. Talvez você aí está como uma pavia que fumega, ou uma cana quebrada. Isaías 42 diz assim: eis que o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido em quem minha alma se agrada, pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Não clamará, não gritará, nem fará ouvir na praça a sua voz. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Com fidelidade promulgará o direito. Não desanimará, nem será esmagado até que estabeleça na terra a justiça. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que nela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que nele andam. Obrigado. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei e farei de você mediador da aliança com o povo. E luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas.
Eu sou o Senhor, este é o meu nome. Não darei a mais ninguém a minha glória, nem a minha honra a imagens de escultura. Eis que as primeiras predições já se cumpriram e agora eu lhes anuncio coisas novas. E antes que se cumpram, eu os revelo a vocês. Falando de Jesus, querido, e do Espírito Santo que já nos foi dado, amém? Vamos ficar de pé e vamos orar? Ministério de Louvor. Que nós possamos, querido, como povo de Deus, exalar o fruto do Espírito Santo por todo esse canto: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Por onde nós andarmos, por onde nós passarmos. Como eu falei, eu não sei qual é seu estado, mas um tempo em que o povo estava afastado de Deus, Deus anunciou que enviaria seu Filho Jesus, e Ele já veio. E Ele diz que quem cresce nele, Ele faria do seu interior uma fonte a jorrar para a vida eterna, rios de águas vivas. Vamos fechar nossos olhos, eles vão cantar uma canção, e eu queria que você pensasse aí no mais fundo do seu coração. Você faz parte, querido, desse projeto extraordinário de Deus. Mas o Espírito Santo não vai fazer nada sozinho. O Espírito Santo não vai mudar a história da sua família sozinho. Ele vai mudar a sua história e a história da sua família. Vai mudar junto. O Espírito Santo é assim que a Bíblia nos ensina. Por isso, Ele habita em nós. Eles vão tocar. Eu queria que você refletisse um pouco aí no seu coração. Que você pudesse se ver como parte de um rio que jorra. Há em você uma fonte. E essa fonte jorra para a vida eterna. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono
de Jesus, ó Pai querido, nós te bendizemos e te louvamos, ó Deus amado, porque sabemos, ó Deus amado, que o Senhor se faz presente neste lugar, ó Deus amado. Sabemos, ó Deus amado, que o Senhor tem feito mesmo, Pai querido, em cada um de nós, ó Deus, uma fonte a jorrar, ó Deus. A mulher samaritana disse: eu quero desta água. Nós queremos, ó Pai, desta água, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, desta fonte, ó Deus. Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, que essa fonte possa mesmo jorrar em cada canto desta cidade, ó Deus, em cada lar, ó Deus, em cada estabelecimento, ó Deus amado, por onde o teu povo passar, por onde esse rio passar, ó Deus amado, que haja vida e vida abundante, ó Deus. Pai querido, que onde houver morte, que haja vida, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, ó Pai querido, sobre cada lar que nos ouve, através da rádio, da internet, dos familiares aqui presentes, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai querido, eu profetizo essa vida, Senhor. Que o Senhor disse, ó Deus amado, que onde houvesse morte e onde esse rio passasse, o Senhor faria viver novamente, ó Deus. Oramos, ó Pai querido, por todos aqueles, ó Pai, que estão enfermos. Nós profetizamos a cura, Senhor. Pai querido, nós declaramos a cura em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. O nome que está acima de todo nome, ó Deus. Senhor nosso Deus, visita ali, ó Deus amado, a Alice, ó Pai querido, a Helena, em nome de Jesus. Esteja mesmo, ó Pai querido, restaurando a saúde dela, meu Pai. Nós profetizamos, ó Deus, um fôlego de vida, meu Pai, sobre a vida de todas aquelas crianças que possam estar, ó Deus amado, internadas. Como povo do Senhor, como igreja do Senhor, nós profetizamos a cura, a restauração, ó Deus. Que essas águas possam mesmo alcançar, ó Deus amado, os hospitais, os lares, ó Deus amado. E fazer, ó Deus amado, com que todos os meses, ó Pai, todas as famílias, ó Deus, possam experimentar de um fruto novo, meu Deus. Possam experimentar, ó Pai querido, de uma bênção nova, meu Deus. E que possam se sentir, ó Deus amado, parte deste grande projeto do Senhor, ó Deus amado, que é levar vida onde ainda existe morte. Nós oramos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor?